Como que uma vitamina pode te ajudar a aumentar as chances de você responder ao tratamento antidepressivo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o metilfolato, uma opção para você que queira potencializar o tratamento antidepressivo e que pode ser útil com baixíssimos efeitos colaterais. Eu quero te explicar como é que funciona. Eu sou Rodrigo, sou psiquiatra e na depressão nós temos um grande problema. A depressão, ela frequentemente não remite nos primeiros meses de tratamento. A gente coloca o tratamento e só 25 a 30% das pessoas têm remissão. Remissão é aquele negócio assim, não tenho mais sintomas. Meus sintomas acabaram, eu não tenho mais nenhum sintoma, estou ótimo, ou pelo menos os sintomas estão tão baixos que não estão me impactando. É 25 a 30% das pessoas que começam com antidepressivo. Fluoxetina, sertralina, estalopram, a chance é tudo muito parecida de você remitir. Os efeitos colaterais é que vão ser diferentes. Quando o paciente volta, ele está com sintomas que a gente chama de sintomas residuais. Então, a maioria, 70%, vai ter ali sintomas residuais, ou então nem vai ter respondido. Quando o paciente não respondeu, a gente tem que fazer uma troca da medicação. Então, vamos supor que o paciente veio, eu comecei estalopram para ele. Passou um mês, eu avaliei o paciente de novo, não melhorou nada, eu preciso fazer uma troca. Quando o paciente melhorou, mas ele não está totalmente bem, ele ficou frequentemente com fadiga, com cansaço, ele está com dificuldade de concentrar, de voltar para as atividades do trabalho. Então teve uma melhora, ele já não está tão grave, ele não está tão deprimido mais, mas ele não está com remissão completa. Quando isso acontece, a gente precisa fazer uma opção de potencialização. Como que eu vou potencializar esse tratamento? Uma das opções de potencializar o tratamento é você aumentar a medicação que a pessoa já está tomando. Essa é uma opção que funciona em alguns casos, mas a chance de ajudar o paciente vai diminuindo para cada passo que você dá. Então, quando você aumenta a medicação, você está indo aumentando o efeito dela, mas você também está aumentando efeitos colaterais. Frequentemente, uma opção é a gente fazer associação com outra medicação ou com outra substância. E existem várias opções, tá? Algumas mais eficazes, outras menos eficazes. Então, tem muitas opções. Você pode colocar um antipsicótico atípico, que é uma opção muito boa, muito eficaz. Você pode colocar o lítio, você pode colocar a bupropiona, você pode colocar o hormônio tireoidiano. Em alguns casos, hoje praticamente a gente não usa mais essa opção. A gente pode potencializar com razapina, melhorar o sono com trazodona. Então, tem várias opções. E existe uma opção de potencialização que é o uso de uma vitamina, tá? Isso, ela não é mais ela é uma vitamina, está no seu corpo, mas é uma forma mais pura da vitamina B9. E essa opção é chamada de mefolato de cálcio. Será que isso aqui dá para você ver? Então, o mefolato de cálcio. Mefolato de cálcio. Então, para você entender o que é o mefolato de cálcio, quando a vitamina B9 entra no seu corpo, é o que a gente chama de ácido fólico, né? Na verdade, não é o ácido fólico, a vitamina mesmo B9, quando ela entra no corpo, o ácido fólico é a forma sintética, quando a gente suplementa. Ela passa por uma cascata e ela é transformada em vários metabólicos, até se transformar em mefolato, metilfolato. Então, quando a B9 é transformada em mefolato de cálcio, em metilfolato, é que ele fica ativo. Ela só está ativa quando ela é transformada nisso. Qual que é o problema? O problema é que várias pessoas têm, isso é relativamente comum, uma deficiência na capacidade de transformar a B9 em metilfolato. E com o metilfolato, ele participa da fabricação da dopamina, da serotonina e da noradrenalina. Então, se você precisa dele para você poder fazer serotonina, ele participa da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Você vai falar, Rodrigo, então tá fácil, é só eu dar bastante B9, eu vou suplementar o B9 da pessoa, vou dar ácido fólico para ela, que é a versão inativa, sintética, comprimido que a gente dá do ácido fólico. Só que o grande problema é na conversão. A enzima que faz a conversão, ela pode estar comprometida por vários fatores, por fatores genéticos. Os fatores genéticos, tem pessoas que têm deficiência genética nesse gene, e aí a pessoa vai ter dificuldade de fazer essa conversão, e existem fatores metabólicos. Então, quando a pessoa tem obesidade, quando ela tem inflamação no corpo, pode ser que essa conversão esteja comprometida. E aí você faz o antidepressivo, ele precisa de ter serotonina, de ter noradrenalina, de ter dopamina para poder funcionar,
mas a eficácia não é total, porque às vezes tem algum problema nessa fabricação do metilfolato. Então, uma das formas de você fazer essa adjuvância, né, de você completar, de você potencializar, é você acrescentar o mefolato de cálcio. O que ele vai fazer? Ele vai potencializar o uso desse antidepressivo, fazendo com que a fabricação da dopamina, da noradrenalina, da serotonina possam ser mais eficazes. Certo? Fala, nossa, que maravilha, então funciona para todo mundo? Não, não é assim. O que a gente tem de estudos? Os estudos que a gente tem não são muitos estudos, mas primeiro nós temos duas grandes questões de vantagem com essa medicação. Quando a gente faz o mefolato de cálcio, a gente precisa fazer uma dose exata de 15 miligramas. Menos do que isso não funciona. Isso é uma das coisas do estudo. Outra coisa que o estudo mostrou, o estudo que foi analisar isso, ele pegou as pessoas que já tinham tido uma resposta parcial, não tinham remitido totalmente e nem tinham tido uma resposta nula, né, sem resposta nenhuma, pegaram só as que tiveram resposta parcial e deram, junto com o antidepressivo, o mefolato de cálcio. Então isso aqui não tem potência se você não está usando o antidepressivo junto para a depressão. Primeira coisa, você tem que estar em um tratamento para depressão, isso aqui é algo que você vai acrescentar, que você vai colocar a mais na depressão para poder ajudar o paciente. E aí quando isso acontece, quando você coloca, o que os estudos mostraram também para nós? Né, o estudo do Papacostas, ele fez um estudo tentando diminuir a influência do efeito placebo. Então, no estudo dele, o estudo original de Papacostas, ele retirou, na segunda fase, todas as pessoas que tenham respondido ao placebo. Então, a pessoa tomou uma pílula de açúcar, que não tinha efeito nenhum, e melhorou. Quer dizer, o efeito psicológico para essa pessoa é muito bom. Aí ela deixa de participar do estudo, ele pega só as pessoas que não respondem ao placebo para poder tentar fazer isso. E quando ele faz isso, na segunda fase do estudo, em que ele dá 15 miligramas de mefolato de cálcio, ele potencializa, ele bota um esteroide ali no neurônio para ele poder responder, a resposta ela é o dobro da outra resposta só com antidepressivo. Então, 19% dos pacientes com antidepressivos melhoraram, diminuíram mais 50% da escala de depressão, e no grupo que usou o mefolato de cálcio foram 34%. Então, uma coisa muito considerável e muito significativa. É claro que você fala, nossa, mas só 19%, mas lembra que são pessoas que já tinham respondido parcialmente. Dessas, responderam mais ainda. E quando você tem um estudo que acompanha as pessoas ao longo dos anos, ainda uma porcentagem muito significativa de pessoas vai respondendo nos primeiros 3 a 6 meses. Então pode ser que demore um pouco mais para essas pessoas responderem da depressão, mas que vai melhorando os sintomas residuais e a pessoa vai adquirindo remissão. Então vai aumentando a chance de adquirir remissão. Qual que é a grande vantagem do mefolato de cálcio? Ele é uma potencialização praticamente livre de efeitos colaterais. Quando você compara os efeitos colaterais do mefolato de cálcio com o placebo, o mefolato de cálcio tem menos efeitos colaterais que o placebo. Então, provavelmente até por melhora clínica que o paciente tem. Mas no estudo não mostrou diferença estatística nenhuma. É a mesma, não existe nenhum efeito deletério, negativo do uso do mefolato de cálcio. Ganho de peso? Não tem. Problema na libido? Não tem. Qualquer outra coisa, nós não temos evidência de ter algum efeito psicológico ou efeito negativo do mefolato de cálcio. Então, ele é uma adjuvância que você coloca no tratamento com baixíssimo custo. Você tem um custo-benefício muito grande, porque ele não é caro, e ainda tem baixíssimos efeitos colaterais. Então essa é a grande questão dele. Existe uma potência muito grande? Provavelmente não. Não vai ser aquilo que você vai usar em caso de depressões graves. Se a pessoa está em uma depressão leve a moderada, usou antidepressivo, vai continuar usando antidepressivo, teve resposta, mas não está 100% ainda, é uma opção para você potencializar e ajudar ele a chegar nesse 100% sem custar mais efeitos colaterais, mais problemas para esse paciente. É nessa hora que você vai pensar. E outro detalhe interessante, eles voltaram no estudo depois, eles fizeram um estudo chamado ad hoc. O que é isso? O estudo já foi feito, depois eles voltam nos dados e tentam descobrir algo útil. E eles abriram o estudo de novo e fizeram uma associação para ver qual tipo de paciente que melhor respondia ao mefolato de cálcio. O que eles descobriram? Os pacientes que tinham algum tipo de inflamação, porque a inflamação ela atrapalha a conversão do B9 em mefolato de cálcio. Então, se o paciente tem alguma inflamação, PCR alto, IL6, IL1, IL8, TNF-alfa, isso são coisas que você não descobre com o exame de sangue normal, tá? Isso são coisas de pesquisa, mas que dá para saber se a pessoa tem alguma doença autoimune, dores crônicas, se ela tem, por exemplo, obesidade. Então, nesses grupos, o mefolato de cálcio foi muito mais eficaz. Então, se a pessoa tem essa depressão que respondeu ao tratamento, mas que não teve remissão,
e tem obesidade, né, características de inflamação corporal, aí você tem uma chance ainda maior dessa medicação ajudar, dessa vitamina pura, porque não é a vitamina em si da que a gente ingere, porque ela já é a pura, a versão mais pura, a versão que o corpo não tem que metabolizar para poder agir. Ela já entra e já funciona. Você tomar B9 nesses casos aqui, que é o ácido fólico, não adianta nada. Você tomar B9 no soro, não adianta nada. Você precisa da versão mais pura mesmo, porque o grande problema está no gargalo da conversão. Então é uma opção muito legal, interessante, boa para essas potencializações de pacientes em que a gente usa nos casos leves a moderados. Espero ter te ajudado. Fica com alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Obrigado por estar aqui. Se você acha que tem alguém com depressão que merece esse conteúdo, manda esse vídeo para ele. Tchau, até a próxima.